Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, oi, Evelyn. Bom dia, Sara. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Como estão? Como foi o final de semana? O meu também foi bom, Sara. Tava frio, né? Agora já não tá tanto, mas estava melhor. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Arielle. Olha, teve bolo. Eu estou bem, Leonardo. E você? Bom dia, Pedro. Obrigado, Sara. Já vou comer já já. Bom dia, Mariane. Ai, ai, soninho. Oi, Caio, bom dia. Vamos lá, então, para quem já está entrando aí, ó, abra a apostila aí, ó, na página 48, ok? Apostila 7, né, o grupo 7, na página 48. Certo? Vou esperar mais um pouquinho, tá faltando bastante gente. E a gente já começa. Vocês receberam um comunicado que às 11 horas vai ter uma reunião aqui no Zoom. Acho que eu, vocês, a Joyce e o Caio. Sim, então, beleza. Eu só preciso ver se depois vai ter o nosso plantão normal. Eu acho que sim, né? Ninguém falou nada, né? Se não vai ter o plantão. Vai ter, né? Meio-dia vai ter normal o nosso plantão. Tá, só não vai ter para vocês o de história, né? Certo. Então, às 11 horas que seria o plantão de história de vocês, vai ser a nossa reunião com o Caio. E o meio-dia é o nosso plantão normal, tá? Para correção de tarefa. Certo? Vamos lá, então? Vamos começar. Sim, vai ter o nosso plantão normal, ao meio-dia, tá? Vocês só não terão plantão de história às 11, que vai ser a reunião, tá? Do resto, tudo normal, tá? Eu vou fechar aqui. Vamos começar, ok? Então vamos lá, página 48. Eu já estou sem meu mouse, é ruim ficar mexendo nisso aqui sem o mouse. Então vamos lá. Relato de fatos, tá? Impossibilidade de neutralidade, né?
Então, o que é neutralidade, né? Consiste na característica daquilo que é neutro, né? Ou seja, que não apresenta nenhum tipo de posicionamento. Então, grifem isso aí, né? Neutralidade consiste na característica daquilo que é neutro, ou seja, que não apresenta nenhum tipo de posicionamento. Vocês já ouviram, né, falar alguma coisa, fulano, né, tem que ser neutro, né? O que seria ser neutro, né? A neutralidade é quando não tem posicionamento. Vamos supor, eu estou ali discutindo um exemplo, tá, de neutralidade. Eu estou discutindo um assunto, né? Eu estou ali discutindo, não, eu estou ali, né? Vamos supor, está eu e mais 2 amigos ou 3, tá? E eles estão discutindo determinado assunto, tá? Um pensa de uma forma, tem uma opinião formada, o outro pensa de uma outra forma, e eu estou no meio daquilo ali, certo? Neutralidade é quando eu não tomo posicionamento de um lado e nem de outro. Eu fico neutro ali, ó. Eu escuto o que está acontecendo, tá? E não tomo posicionamento. Isso acontece também em textos jornalísticos também, onde o autor, né, quem vai escrever um determinado assunto, né, ele vai falar sobre determinado assunto e ele vai se manter neutro. Ele não pode dar o posicionamento dele, né, naquele determinado assunto. Ele só deve escrever, dar as informações, falar o que um falou, o que o outro falou, mas ele não pode dar opinião, né? Ele não pode ter nenhum tipo de posicionamento, ele não pode ser contra e ele também não pode ser a favor, tá? Então vamos lá. Suponha que 2 grandes amigos seus passem por um conflito entre si e deixem de se falar. Então tem 2 amigos, você é amigo das 2 pessoas, né? E eles brigam, tem uma briga, eles param de falar um com o outro, né? Por gostar muito dos 2, você decide manter contato com ambos, ou seja, com os 2, independente de quem tenha tido mais razão. Na discussão gerou um rompimento, tá? Então, independente, olha, o José é meu amigo e a Maria é minha amiga, e eles brigaram, teve um quebra-pau e eles não se falam mais, tá? Só que eu gosto dos 2, os 2 são meus amigos. Independente do que aconteceu, quem tinha razão, quem não tinha, eu não quero saber. Eu vou manter minha amizade com o José, eu vou manter minha amizade com a Maria, tá? Eu não vou tomar partido nem do lado dele, para lá e falar, Maria, você estava errada. E nem da Maria para lá apontar o dedo para o João e falar, não, você estava errado, tá? Então, nessa situação, você está sendo neutro, né? Porque você não toma partido nenhum, né, desses 2 amigos, nem do José, nem da Maria. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Deixaram de se falar, problema é deles. Eu vou continuar amizade com ele, eu vou continuar amizade com ela, tá? Então, isso é ser neutro, tá? Eu não tomei partido de nenhum lado. Eu não fiquei do lado da Maria contra o José, e nem do lado do José contra a Maria. Eu não quero saber o que aconteceu. O problema é deles, né? A briga é deles, eu não quero nem saber. Eu não briguei com ninguém, tá? Então, isso é um exemplo de ser neutro, tá? Quando se trata de textos, também é possível falar em neutralidade, né? Uma notícia de jornal, por exemplo, não deve manifestar opinião a respeito do fato relatado, certo? No entanto, não existe uma neutralidade absoluta, tá? Pense na hipótese anterior, né? No que nós falamos anteriormente, no rompimento dos 2 amigos, na briga deles, né? Onde eles perderam ali a amizade. Será que é mesmo possível não ter posicionamento diante de uma discussão ocorrida entre 2 pessoas, né? Será que a gente consegue ficar ali, né? Quietinho, sem meter o dedo, né? Sem ir lá querer saber o que aconteceu, ou então, né? Você ouve a Maria fala, nossa, o José fez isso comigo, aí você vai pegar um ranço do José e ficar do lado da Maria, ou o contrário, né? O José fala, olha, a Maria fez isso, falou isso, aí você fica lá com uma raivinha da Maria, né? Então, será que não existe, né, essa neutralidade absoluta, certo? Será que não que tendemos, né? Será que não tendemos ainda que minimamente, né, a ficar do lado de uma pessoa
em detrimento da outra, né? Mesmo que seja de uma forma mínima. Olha, eu estou mantendo minha amizade ali com a Maria, mas eu estou mesmo do lado do José, ela pisou na bola, né? Será que a gente consegue ficar absolutamente neutro numa situação dessa, né? Eu vou abrir aqui o chat para vocês darem opinião, né? Ainda mais de quem gosta de um bafafá, quem gosta de estar metido em rolo. Será que é possível isso? Tem alguns que conseguem, tem outros que não. Vamos lá, e dê opinião. Vocês acham que é possível manter uma neutralidade absoluta, dependendo do assunto? Eu creio que também não. Você consegue, Camille? Alguém mais aí? Consegue? Ou concorda que não existe uma neutralidade absoluta? Eu concordo que não exista, né? A gente sempre quer pôr o dedinho ali, quer saber de tudo, quer, mesmo que fala ali minimamente, você fica do lado de um, né? Não perdendo amizade com o outro, como foi no exemplo ali da briga, né? Mas, né? Você briga, não vira a cara com a Maria, mas você fica meio assim e vai do lado do José, né? Eu também acho que é impossível, né? Ter uma neutralidade absoluta. Então vamos lá, continuando. Ó, com um texto, sem dúvida acontece isso, tá? Sempre há a manifestação de uma posição, mesmo que seja difícil para o leitor ou ouvinte percebê-la, tá? Então, num texto sempre há a manifestação de uma posição, mesmo que ela esteja ali, vamos entre aspas, né? Entre aspas, implícita, ou seja, escondidinha, né? Que seja difícil de leitor ou ouvinte, né? Para quem estiver ouvindo, percebê-la, tá? Ó, a neutralidade é possível, especialmente quando se estudam gêneros jornalísticos informativos, aprende-se que não existe texto completamente neutro, tá? Mesmo que o posicionamento não apareça de modo destacado por meio de expressões como na minha opinião, né? Mesmo que não tenha essa expressão, ele sempre está marcado textualmente, ainda que de maneira muito sutil, né? Pela escolha lexical, por exemplo. É exatamente essas sutilezas que devemos ficar atentos, né? Sutil é uma coisa muito tá ali não escancarada, né? A sutileza ela não está escancarada, então você não vai ver lá, na minha opinião, eu acho, então não vai estar dessa forma, né? Ele vai usar outras palavras dentro de um texto para que você possa compreender que ele não está sendo neutro, que ele está dando o posicionamento dele, né? Compreender que todo texto tem por trás de si a visão de seu autor é essencial para não sermos leitores, ouvintes ingênuos, né? Uma forma sofisticada de manipulação é aparentar-se neutro quando, na realidade, se expõe uma posição, né? Então, uma forma, né, sofisticada, uma coisa da gente manipular, né, é a gente aparentar ser neutro quando, na verdade, eu estou expondo uma posição, né? Se dominarmos as estratégias que têm esse fim, podemos ser críticos quanto àquilo que nos é apresentado, ok? Uma notícia sempre trabalha com o tempo presente, certo? Como mencionado nesse gênero textual, não se pode, em princípio, haver expressão de opinião. O objetivo deve ser apenas o relato de um fato como ocorreu, né? Então, quando eu vou passar ali a notícia, eu vou relatar o fato como ele ocorreu, tá? Quem deve formar a opinião com base em seus próprios valores é o leitor. Então, isso, pessoal, no caso da notícia, tá? No entanto, é impossível, né, uma notícia ser absolutamente neutra,
Pense que quem escreve o texto tem sua própria visão sobre os acontecimentos e talvez sem perceber ele pode manifestá-la em sua escrita, né? Então pensa nisso. A pessoa que escreve, né, esse relato, essa notícia, ele tem uma visão, né, sobre aquele assunto, sobre aqueles acontecimentos. E talvez sem perceber, ele pode manifestar essa visão na escrita dele, né? As simples escolhas das palavras ou a ordem que elas são colocadas já indica isso, né? Para entender como a expressão de opinião pode correr de modo sutil, leia a notícia a seguir a respeito de uma campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Matheus está levantando a mão, quer falar alguma coisa, Matheus? Deixa eu abrir o chat aqui. Pronto. O Gabarrão quer falar alguma coisa? Matheus? Página, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui. 48, Matheus. Por nada. Começa na 48, nós estamos na 50. Então vamos lá, alguém quer ler para mim? Peraí, deixa eu ver o tamanho do texto. Pequeno. 2 pessoas. Sara. Quem mais? Mais alguém? E a Manuela. Ok. E o Aquiles, então peraí. Então vamos lá. Sara, Manuela e o Aquiles. Tá, beleza. Então deixa eu só abrir aqui. Pronto, Sara. Bom dia, senhor. Bom dia. Até onde para ler? Ó, leia, deixa eu ver quantos parágrafos tem. 1, 2, 3. Ó, lê os 2 primeiros. Olha lá, campanha Tá. nacional, depois você leia os 2 primeiros, por favor. Campanha contra polio e sarampo é prorrogada para sexta-feira. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo foi prorrogada para a próxima sexta-feira, dia 14 de setembro. Todas as crianças de 1 ano a 4 anos e 11 meses devem receber as doses. Segundo o Ministério da Saúde, 1,3 milhão de crianças brasileiras ainda precisam ser vacinadas. Até agora, 88% do público-alvo recebeu a vacina. A meta do governo federal é vacinar pelo menos 95% das 11,2 milhões de crianças de 1 a 5 anos. Certinho. Obrigado, Sara. De nada. Bom dia, senhor. Oi, bom dia. Eu leio qual? Até Leia agora os 2 próximos. Aqui o MAS, depois os estados. Tá. Depois o Aquiles lê os 2 últimos. Tá. Mas em apenas 7 estados essa meta foi atendida. Estados e municípios que não atingiram a meta devem manter a campanha por mais 15 dias. Os estados que atingiram a meta de vacinação são Amapá, Santa Catarina, Pernambuco e Rondônia, Espírito Santo, Sergipe e Maranhão. E ela voa milho na minha boca. Pronto. Peraí, pessoal. Obrigado, Manu. Bora! Acaba até agora. Pronto, deixa eu abrir o da Aquiles. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Aquiles. O Rio de Janeiro continua com o menor índice de vacinação, seguido por Roraima, Pará e Piauí, casos de sarampo. Atualmente, o país enfrenta 2 surtos de sarampo. Um em Roraima, com 300 casos confirmados, e o outro no Amazonas, com mais de 1.000. Ok, obrigado. Obrigado.
Pronto. Então, vamos lá. Ó, veja que no trecho, quando ele fala, ó, mas em apenas 7 estados essa meta foi atendida, né? O autor do texto, ele optou por usar o advérbio apenas, tá? O qual tem o mesmo sentido de somente, né? Assim, né, mesmo de modo discreto, ele manifestou um posicionamento, né, sobre a quantidade de estados brasileiros que alcançaram a meta da vacinação, né? Quando ele fala, ó, mas em apenas 7 estados essa meta foi atendida, né? Sutilmente, né, de uma maneira ali bem discreta, ele manifestou o posicionamento dele, né, sobre a quantidade de estados, né, brasileiros que alcançaram essa meta de vacinação. Para ele, né, e talvez para muitas outras pessoas, poucos estados atingiram o objetivo da campanha, né? Por isso ele disse, ó, mas em apenas 7 estados essa meta foi atendida, né? Para que essa passagem fosse neutra, ainda que não totalmente, o autor poderia ter escrito: em 7 estados essa meta foi atendida, né? Em 7 estados essa meta foi atendida, mas quando ele fala mais, em apenas 7 estados, então ele usou uma maneira discreta ali de manifestar um posicionamento, né, sobre essa quantidade, tá? Então a gente tem que prestar atenção nesses mínimos detalhes, né? Porque como tem que ser neutro, mas não existe neutralidade absoluta, ele não vai estar escrito lá, na minha opinião, apenas 7 estados, né, atenderam essa meta. Eu acho que 7 estados atenderam essa meta. Então, ele foi ali sutil, ele foi discreto nas palavras, tá? Então, isso aí é uma maneira de manter uma certa neutralidade, tá? Não muito escancarada, já que não existe uma neutralidade absoluta, ok? Ó, no Para Ir Além, aí embaixinho da apostila de vocês, são palavras que denunciam, né? Palavras como adjetivos e advérbios podem ser responsáveis pelo fato de um texto não ser completamente neutro. Adjetivos atribuem o quê? Características, não é? Ou qualidades, o que depende, muitas vezes, de um julgamento pessoal, né? Então, quando eu uso um adjetivo que atribui característica, muitas vezes depende de um julgamento pessoal meu, né? Se eu vou atribuir uma característica, alguma coisa ou alguém, aí é um julgamento pessoal meu, né? Um exemplo disso se vê na expressão acontecimento triste. Olha, eu estou usando o adjetivo triste para caracterizar aí usando o adjetivo triste para caracterizar o substantivo acontecimento. Advérbios, eles especificam as circunstâncias de uma ação, né, que é expressa pelo verbo. Advérbio, ele acompanha verbo, ele acompanha um outro advérbio, certo? E um adjetivo. E tais especificações igualmente podem depender da opinião de uma pessoa, né? Ó, para compreender isso, pense no enunciado, ó. Felizmente, todos chegaram, tá? Ó, felizmente, tá vendo aqui? É um advérbio, tá? Ó, felizmente, todos chegaram, tá? Eu estou ali manifestando, né? Uma expressão, ó, felizmente, todos chegaram. E se eu dissesse, ó, felizmente, todos os estados brasileiros atingiram a meta de vacinação, eu estaria ali, né, não sendo neutro, estaria manifestando a minha opinião. Ó, felizmente, todos os estados conseguiram, né, a meta da vacinação. Ok? Pessoal, dúvida sobre aí a neutralidade? Deixa eu abrir o chat, né? Então, nós vimos aí que não existe uma neutralidade totalmente absoluta, ok? E que, muitas vezes, ela é apresentada de forma muito discreta, né? Dependendo aí da visão do autor, certo? Tranquilos, então? Então, ó, deixa eu compartilhar aí a página da tarefa. Ok? Anotem aí.
Espera aí, deixa eu abrir minha apostila aqui, a gente tem um tempinho. Ver alguns exercícios que dá para a gente fazer aqui agora. Só um minutinho, vão anotando aí a tarefa enquanto isso. Espera aí que eu vou abrir a minha aqui para olhar os exercícios. Ó, então vamos lá. Lá na página 58, certo? Vocês vão fazer o número 1 para mim, tá? Para a gente fazer agora e corrigir. O número 1, o número 4 e o número 7. Então, ó, 1, 4 e 7. Ok? Então, vamos lá? Exercício 1, 4 e 7. Quem for terminando aí, dê um ok. Tá aí no slide, Miguel, ó. Começa na página 58. Você vai fazer 1, o 4 e o 7. O restante fica para a tarefa. A gente corrige, tá, Evelyn? Você confere se está certo, ok? Acabaram? Tá, ok. Todo mundo? Sim, podemos corrigir então?
Então, vamos lá. Às vezes dá tempo até de fazer mais algum. Então, vamos lá. Deixa eu ler, pessoal, antes de darem a resposta, ok? Então, número 1. Você pode aprender que não existe texto absolutamente neutro. No entanto, é possível que alguns textos sejam mais neutros do que outros. Levando isso em consideração, ordene os enunciados a seguir de acordo com o grau de neutralidade que apresentam. Tá? Então, vamos lá. No século XXI, ainda é preciso... Peraí, deixa eu pôr aqui. É preciso fazer campanhas para explicar a importância da vacinação. Ele é bastante neutro, ele é razoavelmente neutro, ele é pouco neutro. Bastante neutro. No século XXI, ainda é preciso, infelizmente, fazer campanhas para explicar a importância da vacinação, o que é simplesmente um grande absurdo. Olha ali, a opinião escancarada. 1, 2 ou 3? 3. No século XXI, ainda é preciso, infelizmente, fazer campanhas para explicar a importância da vacinação. Ele é razoavelmente neutro, né? Então ficou aí 1, 3 e 2. 1, 3 e 2, ok? Então vamos lá para o próximo, que é o exercício 4. 4. A notícia lida expõe um problema que nos dias atuais não deveria mais existir, né? Que é o descuido em relação à vacinação de crianças. Qual destas imagens representa outro problema que já deveria ter sido solucionado? Isso, ali a terceira ou a última imagem, né? O que ela está mostrando ali, ó? Carteiras vazias, né? Que faz o que? Uma alusão à evasão escolar, né? Um problema ainda que existe no nosso país, né? Muitos alunos aí que estão fora da escola, né? Agora no 7, vamos lá. Deixa eu ler um por um, tá? Antes de colocarem a resposta. Todos esses títulos pertencentes a textos que, de alguma forma, tratam de vacinação, foram retirados de veículos jornalísticos. De todos, o menos neutro é, vamos lá, deixa eu ler, depois a gente responde. Letra A. Estações do metrô terão vacinação contra a febre amarela nesta quinta e sexta. Recusa em tomar vacinas é fenômeno histórico que deve ser combatido. Estados criam leis para exigir comprovante de vacinação. Gente, eu pedi para deixar eu ler tudo antes de dar a resposta, tá? Vamos respeitar aí? Deixa eu ler tudo, depois a gente coloca a resposta. Eu pedi antes de começar a ler. Letra C. Estados criam leis para exigir comprovantes de vacinação na escola. Letra D. Cruzeiro do Sul está há 2 meses com estoque reduzido de vacina contra meningite. Letra E. Tabuão e Embu atingem meta de vacinação contra pólio e sarampo. Qual letra que é aí? Letra B.
Letra B, ó, recusa em tomar vacinas, ó, é fenômeno histórico que deve ser combatido. Ok? Acho que dá tempo da gente fazer mais um, né? Façam aí a número 8. Façam aí a número 8. Quem terminar, dá um ok para mim. Tá? Mas leiam aí com atenção. Não precisa fazer correndo, não. Não, só 8, Enzo. Terminaram? Todo mundo? Ok, então eu vou ler. Depois que eu ler, vocês colocam a resposta. Tá bom? Eu vou ler e vou ler as alternativas. Ok? Então vamos lá. Na notícia que você leu, há a seguinte construção. O Rio de Janeiro continua com o menor índice de vacinação, seguido por Roraima, Pará e Piauí. Qual destas palavras poderia ser acrescentada se o objetivo fosse tornar essa passagem, né, esse trecho aí que nós lemos, menos neutra, né, menos neutra? Inacreditavelmente, hoje ou atualmente. Ó, o objetivo, prestem bem atenção, é tornar a passagem menos neutra. Menos neutra. Então, ele quer um mínimo de neutralidade. Ele quer que você escancara ali a sua opinião, não é? Então, seria inacreditavelmente a primeira alternativa, né? Então, menos neutro. Quando eu falo menos neutro, quer dizer que é para eu colocar a minha opinião, meu ponto de vista. Tá? Então não confunda, pessoal. Tá? Se ele pedisse mais neutralidade, aí seria, né? Atualmente ou hoje. Né? Agora ele está pedindo menos, né? Que seja a passagem menos neutra. Isso dá para confundir. Se a gente não prestar atenção, né? Olha, ele está pedindo que seja menos neutro. Então, ele quer que a opinião seja ali escancarada. Ok? Pessoal, todos anotaram aí a tarefa, tá? O restante fica de tarefa, então, ok? 11 horas a nossa reunião, daqui a pouquinho. Não, daqui a pouquinho não, depois, né? Agora eu vou dar eu tenho a reunião com o 7º, que é no plantão deles. E meio-dia, nosso plantão, para a gente corrigir a tarefa da semana passada, ok? Então, tchauzinho, até daqui a pouco. Certo? Nos veremos mais 2 vezes hoje. Às 11 e depois ao meio-dia. Ok? Então, até já já.